Shalom Adonai. Que Deus abençoe a igreja na terra. Que Deus abençoe homens e mulheres espalhados pelos quatro cantos deste planeta chamado Terra. Neste momento, diretamente dos Estados Unidos, na Flórida, entra no ar Momento da Palavra, um programa transmitido para você que está aí do outro lado do continente, em alguma nação. Não sei quem é a senhora, não sei quem é o senhor, mas às segundas e sextas-feiras nos aprove Deus a estarmos reunidos. Não sei como esse programa está chegando através para a sua vida, de um canal de rádio, de um programa de televisão online retransmitindo, do Facebook ou do YouTube. Mas você que está aí, Deus tem uma palavra para você. E ao meu lado, eu tenho a honra de receber da cidade de Cabo Frio, Rio de Janeiro, Brasil, o pastor José Henrique, que está nos Estados Unidos, em Orlando, e nos presenteou ontem na igreja, na Deus de Promessas, com uma palavra rema, uma palavra de poder. E hoje, você que está conosco há mais de 2 anos, pela primeira vez, no programa Momento da Palavra, estamos sentados juntos ao lado de um pregador. Hoje, pela primeira vez. Quantos pregadores já tentaram estar aqui sentado, mas sempre em oração? E ele hoje é o escolhido, amanhã pode ser você. Nós vamos entrar em oração agora. E eu gostaria de te pedir, missionário da internet, evangelistas, compartilhe este culto. Os seus grupos de WhatsApp, da internet. Vamos visitar os guetos, os presídios, as cadeias, as UTIs agora. Vamos visitar os pobres, os ricos, os perdidos e os encontrados, porque Jesus veio para todos. Amém. Hoje eu estarei mais calado e Deus vai usar o servo dele, um profeta dele, e compartilhe esse culto que Deus vai te abençoar. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, traz uma palavra revelada ao teu filho, ao sacerdote ungido pela autoridade de Deus, pastor em Cabo Frio, mas viaja às nações, tem viajado a países e tem feito missões por onde anda. Este homem, juntamente com a sua esposa, a pastora Adriana, tem investido em campos missionários, ajudado as famílias a pregoar o Evangelho de Cristo. Abençoe ao pastor Henrique, a sua família, abençoe a vocês que estão aí do outro lado, que Deus traga através do pastor José Henrique uma palavra rema. Que Deus abençoe. Agora a autoridade está com o pastor José Henrique. Seja bem-vindo, meu pastor. Amém, pastor. Amém. Eu quero primeiro agradecer, Agradecer a honra de estar aqui ao seu lado, Agradecer pela oportunidade de poder falar de Jesus, Porque é um privilégio. É um privilégio para qualquer homem poder abrir a boca e falar daquilo que nós cremos, que é do Senhor. E isso, como eu já acabei de falar, é um privilégio. Alegra muito aos nossos corações. E me alegra estar aqui do seu lado, pastor. E me alegra poder também estar falando para vocês que estão nos ouvindo. Me alegra no fundo dos nossos corações. Eu não sei quantas pessoas estão nos ouvindo, mas também, como já foi falado aqui pelo pastor, não nos interessa. O que nos interessa é que possa ter uma pessoa que esteja desse outro lado, E que a palavra que nós vamos falar, que não vem de nós simplesmente queremos ser usado pelo Deus, o Deus dessa Bíblia, o Deus que instruiu os homens para que escrevesse essas palavras. E nós só queremos ser usados por Ele,
pelo que está escrito, e não pelo que vem do homem. Não, nós estamos aqui pregando aquilo que vem da gente. Queremos que o Senhor vá, né, ao seu encontro de quem está nos ouvindo através da palavra, porque a palavra de Deus, ela mesmo diz que ela é viva e ela é eficaz. E o que eu peço ao Senhor nesse momento, que ela seja viva e eficaz para essas pessoas que estão nos ouvindo, né? Essas pessoas podem estar nos ouvindo através de um celular, através de um computador que tem aberto nesse momento, até mesmo através de uma rádio que possa pessoas pegar a palavra e retransmitir através dessa rádio. Então, e podem ter pessoas que eu sei que estão nos ouvindo nesse momento, ao vivo, como eu sei que outras pessoas vão nos ouvir daqui a 24 horas, daqui a um tempo, né? Porque existe horários diferenciados em todo o nosso mundo. E como é bom poder falar para todas essas pessoas, né, que vão estar recebendo essa palavra, né? Isso é muito gratificante. Falar de Deus. Nós viemos aqui falar hoje uma palavra que talvez você não tenha ainda parado para pensar, né? Nós vamos falar um pouco sobre distrações, né? Distrações o qual o inimigo da nossa vida tem trazido sobre nós, principalmente nos dias de hoje, não é? E eu já quero falar com você que talvez esteja abrindo agora ou vai abrir depois e queira desligar. Não desligue. Não desligue qualquer que seja a forma que vocês estejam nos ouvindo. Preste atenção, que eu creio que Deus queira falar com você nesse momento. E o inimigo tem trazido sobre todos nós, distrações, sabe? Uma diversidade de distrações. Diversidade. Distrações sobre as nossas famílias, distrações sobre o cuidar das nossas esposas, distrações sobre de que forma que devemos cuidar dos nossos filhos. Nós não estamos prestando atenção nos pequenos detalhes, às vezes, que o inimigo tem tentado destruir as nossas famílias, os nossos filhos. Distrações porque talvez a gente pense que a escola ao qual o nosso filho frequenta, talvez a gente esteja pensando que é a melhor escola. E eu quero falar com você que quem educa os nossos filhos somos nós. Quem educa os nossos filhos somos nós, dentro da nossa residência. O que eles recebem na escola são simplesmente ensinamentos para que eles possam ter uma estrutura para trabalhar em algum lugar, para se tornar um médico, um administrador, um engenheiro. Ah, mas a palavra quem ensina somos nós. A forma de viver nesse mundo, quem ensina somos nós através dessa palavra. E talvez a gente tenha se distraído, sabe? Eu vou ler alguns versículos da Bíblia Sagrada que mostram que desde as épocas antigas, desde o Velho Testamento, Satanás é mestre na distração. É mestre em querer nos distrair. É mestre em trazer novidades para as nossas mentes, para que a gente não observe o que está acontecendo ao nosso redor, sabe? E se você quiser abrir a Bíblia, nós vamos começar lendo Êxodo, capítulo 5, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. E essas distrações têm matado muita gente. Essas distrações têm trazido sobre algumas pessoas até mesmo uma depressão, até mesmo um suicídio, sabe? A gente às vezes fica triste nos nossos corações por ouvir determinadas coisas de pessoas tão próximas, gente, tão próximas. Talvez você que está nos ouvindo, talvez você também nunca tenha ouvido falar desse Deus ao qual nós estamos pregando. Talvez seja a primeira vez que você vai ouvir falar de Jesus, Filho de Deus, que foi crucificado, mas que ao terceiro dia ressuscitou.
Talvez você tenha experimentado diversos deuses, talvez você tenha buscado solução para a sua vida de uma diversidade, buscando uma diversidade de crença, como eu fiz quando eu tinha meus 22, 23 anos de idade. Em busca de soluções, de porquês da minha vida. Eu frequentei uma diversidade de religião. Não vim aqui falar mal de nenhuma religião, não. Longe de mim. Aliás, eu estou falando do que aconteceu comigo. Mas um dia eu encontrei o Deus da Bíblia. Um dia eu encontrei Jesus Cristo. Então eu quero falar com você também, que talvez você nunca tenha tido a experiência, ou você nunca tenha tido um momento de poder ouvir falar sobre esse Deus, que cura, que salva e que te ama. E que te ama. Eu ainda te garanto mais uma coisa. Ninguém te ama mais do que Ele. Aleluia. Ninguém te ama mais do que Ele. Aleluia. Aliás, às vezes você tem sido distraído por coisas desse mundo e que não tenha tido a oportunidade ainda de ter conhecido ao Senhor. Porque o mundo que está ao nosso redor, ele quer nos distrair o tempo inteiro. Isso é tarefa do nosso inimigo. Nos distrair de uma diversidade de forma. Nos distrair através de drogas, para que a gente não tenha uma percepção real do que nós estamos fazendo aqui. Talvez te distrair através de uma prostituição, de uma traição. Isso é distração. Isso é querer tirar você do foco para destruir a sua família. Isso é distração do inimigo. E às vezes a gente se sente até incapaz, não é? Achando que não tem mais jeito. Ah, mas eu vim te falar de um Deus que dá jeito em qualquer coisa. Aleluia. É o Deus do impossível. Aleluia. Sabe? É o Deus do impossível. É o Deus que sara, que cura, que ressuscita. Aleluia. É dele que nós viemos falar e estamos falando. Glória a Deus. É dele. Glória a Deus. É o Deus que traz sobre você uma paz que muitas das vezes você nunca teve. E que por mais que você possa estar passando uma diversidade de problema, a paz que transcende todo o entendimento, ela vai te alcançar. Oh, glória. Ela vai te alcançar. Glória a Deus. Eu creio que ela vai te alcançar. Vamos ler os versículos que eu quero ler. Atenção, porque nós vamos ler um versículo no Velho Testamento em que Satanás traz sobre o povo hebreu uma distração maior, para que eles parem de adorar ao Senhor. Nós vamos trazer isso para a realidade nossa. Vamos ler. Como eu já falei, né? Êxodo 5, do 1 ao 11. Capítulo 5, versículo do 1 ao 11. Diz assim: Depois disso, Moisés e Arão foram falar com Faraó e disseram: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. E o Faraó respondeu: Quem é o Senhor para que lhe obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Isso é Faraó falando para Moisés e Arão, quando o Faraó no Egito escravizava os hebreus. Não é? E Moisés e Arão foram falar para ele, dar um recado para ele de Deus, do Deus dos hebreus, falando para Faraó: Faraó, deixa o povo hebreu ir, Faraó. Mas ele respondeu da seguinte forma para Moisés e para Arão. Versículo 2. Quem é o Senhor? Quem era esse Deus, Moisés e Arão, que os hebreus servem? Quem é esse Deus? Para quê?
eu lhe obedeça? Moisés, e deixa eles irem? Não conheço esse Senhor, Moisés, e por isso não deixarei Israel sair. Aleluia. Versículo 3. E eles insistiram. O Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro. Agora, permite-nos caminhar 3 dias no deserto para oferecer sacrifício ao Senhor, o nosso Deus. Caso contrário, Faraó, ele nos atingirá com pragas e com a espada. Mas o rei do Egito respondeu: Moisés e Arão, por que vocês estão fazendo o povo interromper suas tarefas? Voltem ao trabalho. E acrescentou, Faraó acrescentou, essa gente já é tão numerosa e vocês ainda os fazem parar de trabalhar? No mesmo dia, o Faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes responsável pelo povo hebreu: não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos, como faziam antes. Eles que tratem de ajuntar a palha, mas exijam que continuem a fazer a mesma quantidade de tijolos. Não reduzam a cota. Eles são preguiçosos, por isso eles estão clamando. Eles não estão trabalhando o suficiente, por isso que eles estão clamando ao Deus dele, Faraó dizendo. Eles estão com tempo suficiente, por isso que eles estão clamando ao Deus dele. Isso é Faraó dizendo. Aí Faraó fala assim: povo para fazer tijolos, como faziam antes, eles que trazem e ajuntem a palha, mas exijam que continuem a fazer a mesma quantidade de tijolos, não reduzam a cota, são preguiçosos e por isso estão clamando. Iremos oferecer sacrifícios ao nosso Deus. Isso ele falava para Faraó: eu quero servir ao meu Deus, eu quero fazer um sacrifício. Aumentam a carga de trabalho dessa gente, para que cumpram suas tarefas e não deem atenção às mentiras. Os feitores e os capatazes foram dizer ao povo: assim diz Faraó, já não lhes darei a palha, saiam e recolham-na aonde puderem achar, pois o trabalho de vocês em nada será reduzido. O que Faraó fez? O povo tinha tempo para adorar ao Senhor, o povo, eu estou conjecturando, o povo trabalhava até as 6 da tarde, até as 5 da tarde, e depois iam para suas residências, adorar ao Senhor, talvez ler a palavra, eu não sei, ou ter o ensinamento de Moisés e de Arão, eu não sei, mas eles tinham tempo suficiente para sentar à mesa, talvez com seus filhos, e talvez falarem daquele Deus, o qual ajudavam eles, aquele Deus que muitas das vezes e sempre estavam junto com eles, abençoando a família, abençoando o comer, abençoando o trabalho deles. Mas Faraó espertamente fez o seguinte: não dê mais a palha para eles. Eles agora vão buscar a palha para fazer os tijolos, que é a ordem minha que eles façam diariamente uma quantidade de tijolo. Só que agora eles vão ter que buscar a palha. O que Faraó fez? Trouxe mais trabalho sobre o povo para distraí-los e eles não terem mais tempo nem vontade de querer adorar ao Deus dele. Isso é uma estratégia de Satanás nos dias de hoje. Nos dias de hoje. O qual nós muitas das vezes, só pensamos em trabalhar. Pensando nós que o dinheiro que a gente recebe com esse trabalho vai substituir o Deus da palavra. Pensando nós que muitas das vezes o nosso trabalhar, além do necessário, porque trabalhar todos nós temos que trabalhar, porque nós precisamos pagar aluguel, luz, água, telefone, carro, escola, roupa, sim. Mas o mundo de hoje nos ensina que nós necessitamos muito mais. Nós necessitamos de ter sempre uma roupa nova. Nós necessitamos sempre de ter um carro 0 quilômetro. Ou talvez mais novo possível. O mundo nos ensina que a todo momento
eu estou sem o celular aqui, nós temos que estar trocando os iPads, aí não sei das quantas, porque eu não entendo muito disso, desses telefones, dos XR, dos X11 Pro, a cada momento é uma coisa. Aliás, o mundo também nos oferece que antigamente a calça era apertada, de boca fina. Agora ela é de boca larga. Não, é o contrário. Era de boca larga, agora é de boca fina. A de boca larga já não serve mais. Eu preciso trabalhar mais um pouco para comprar a de boca fina. O mundo também nos fala que aquelas marcas de tênis famosas, essas que são boas, que meu tênis antigo já não serve mais. Isso tudo é para trazer trabalho sobre nós. Isso tudo é para que a gente... Vou dar um exemplo para ficar claro, não estou discriminando esse trabalho em hipótese alguma. Aliás, são pessoas de extrema necessidade para a gente. Os pedreiros, os pintores e outras pessoas que, no final de semana, para obter um pouco mais financeiramente falando, porque já trabalham de segunda a sexta, vão fazer os biscates da vida para poder ter um pouco mais de dinheiro. E com isso, a distração do inimigo vem. Porque é nesse pequeno tempo que nós temos, porque já trabalhamos tanto durante a semana, que nós temos para estar à mesa com os nossos filhos, tá cuidando das nossas esposas, tá cuidando da nossa família. Porque se nós não cuidarmos da nossa família, você pode deixar que a mídia social, que a escola vai cuidar dos nossos filhos, mas não de acordo com a palavra. Não de acordo com a palavra. E depois, muitas das vezes, nós vamos chorar. Nós vamos chorar. Porque nossos filhos estão no caminho o qual não nos agrada e não agrada ao nosso Deus. São todas essas distrações que o inimigo quer trazer sobre as nossas vidas. Ele não quer que você cuide da sua família, que é a nossa base, a nossa casa, onde você chega, onde você é acolhido quando chega do seu trabalho. O inimigo quer destruir a sua casa. E é com as distrações. Muitas das vezes a gente chega e fala: eu não tenho tempo para estar conversando com nossos filhos. Ou muitas das vezes nós temos vergonha de conversar com os nossos filhos sobre sexo, sobre drogas. Nós não queremos conversar. Sabe por quê? Porque essa palavra vergonha, eu tenho dito e creio que é do inimigo das nossas vidas, é de Satanás. Porque com a vergonha a gente perde o diálogo até mesmo com a esposa. Até mesmo com a esposa. E muitas das vezes a gente coloca para baixo do tapete aquele problema que deixa para depois, para resolver depois. Porque eu estou cansado. Trabalhei a semana inteira, agora estou trabalhando sábado, domingo, para poder colocar dentro da minha casa talvez um tênis mais caro, talvez para poder dar para o meu filho um celular mais novo, ou comprar um celular que ele não tenha. Será que vale a pena? Deus diz que tem uma palavra no Senhor que fala que se nós os buscarmos Ele de todo o nosso coração, né, que Ele vai nos acrescentar todas as nossas necessidades. Todas as nossas necessidades. Da comida, do pagar, de tudo. Só que tem que muitas das vezes nós queremos ao contrário. Acrescenta primeiro e depois eu vou te buscar. Mas a palavra não diz isso. Né? A palavra não fala dessa forma. Então nós temos que ter esse entendimento, sabe, gente? Eu queria despertar em vocês essa palavra do... Preste atenção. Não se distraia. Veja o que está acontecendo ao seu redor.
Verifique se Deus realmente está junto a vocês, se está abençoando a sua casa. Verifique no que vocês estão se distraindo. Às vezes eu verifico alguns casamentos que eu fico me perguntando, cadê aquele compromisso que teve no altar? Eu te amarei pro resto da minha vida. Na doença eu estarei junto de ti. Na alegria, na tristeza. Estarei com você até o dia da sua morte. Parece que isso desaparece. Parece que se esquecem disso com muita facilidade. Eu quero te dizer que nada acontece de um dia para o outro. Nada. Nada. Tudo vai acontecendo aos poucos em nossas vidas. Talvez realmente esse amor tenha hoje está meio morno. Talvez sim. Talvez sim. Mas é porque houve distrações e mais distrações durante esses anos inteiros. Distrações e mais distrações. Talvez não tenham dado a prioridade à palavra de Deus. Talvez esqueceram de orar em casa, né? Talvez esqueceram de cultuar o Senhor junto com seus filhos dentro da sua casa. Não pense em vocês. Não pense em vocês que frequentaram uma igreja onde prega a palavra do Senhor, seja qual for a igreja, onde a Bíblia Sagrada seja pregada, falada. Talvez você pense que frequentar essa igreja 1, 2 vezes na semana seja a solução para a sua vida. E eu quero te dizer que você está enganado. Você está enganado. Nós necessitamos ler a palavra em casa. Nós necessitamos ler essa palavra em casa. Porque é ela que nos traz o ensinamento de todos os dias. É ela que nos traz a sabedoria do Senhor. É ela que, quando a gente fala que Deus falou comigo, é através da palavra. Muitas das vezes através da palavra, sempre. Mas pode ser que ele realmente fale com a gente. Às vezes até audivelmente. Eu creio nisso. Mas ele não deixou à toa, escrito. Eu costumo dizer que é o nosso manual. Eu também costumo dizer que ele registrou isso nos cartórios do céu. Que a validade é tão grande que está registrada nos cartórios do céu. A gente não registra nossos títulos de carro, de casa, nos cartórios da terra. Isso aqui está registrado nos cartórios do céu. Aleluia. Então nós não temos como dizer que não sabia. Está aqui escrito. Aqui tem a forma, de que forma que nós temos que cuidar dos nossos filhos, de que forma que nós temos que cuidar das nossas esposas, de que forma que as esposas têm que se comportar perante aos maridos. Está tudo escrito. Aqui fala que Deus odeia o divórcio. Malaquias, aqui fala. Está claro como eu estou te dizendo. Ele diz, odeio o divórcio. Odeio. Aliás, quando a gente casa, quem celebra o casamento fala que nós estamos casados para o resto das nossas vidas. Ninguém, quando faz um casamento, fala assim, daqui a 10 anos, daqui a 3 anos, daqui a 1 ano, vocês vão se separar. Ninguém fala isso, não é? Vem na minha cabeça também que ninguém, todos nossos filhos quando nascem, né? Que menino lindo. Que menina linda. Vocês me entendem? Vocês me entendem o que eu estou falando? Que menino lindo.
Que menina linda. Vocês entendem? Não se distraiam, porque não tem nada que vale mais a pena nesse mundo. Nada! E eu falo de experiência, porque, graças a Deus, eu sempre fui bem financeiramente. Nunca me faltou nada. Mas aos 24 anos de idade, eu tenho 54. Eu comecei a sentir falta de algo que eu não entendia o que era. E aos 27, eu encontrei Jesus. E nada foi melhor na minha vida do que ter encontrado o meu Salvador. De poder ensinar aos meus filhos e à minha família e à minha casa que existe um Deus que nos ama, que guarda, que livra, que abençoa e que nas nossas dificuldades Ele está ali junto da gente. Eu não sei o que você está passando, você que está me ouvindo. Eu não sei se você tem problema com seu marido, com a sua esposa, com seu filho, eu não sei. Às vezes você pode estar falando assim, não tem mais jeito. São 40 anos, são 50 anos, não sei quantos anos são desse problema, dessa dificuldade. E você pode falar assim, agora não dá mais tempo. Às vezes você pode ter 80 anos de idade e está ouvindo essa palavra. E você pode estar dizendo assim para você mesmo, ah, se eu tivesse ouvido isso alguns anos atrás. Ah, se isso fosse algum tempo atrás. Agora não dá mais. Eu quero te dizer que o Deus que eu estou falando, Ele não tem dia e nem hora, e nem tempo e nem idade para que Ele venha a agir. Eu quero te dizer que talvez esse pouco tempo qual você acha que você ainda tem de vida, que ele pode ser os melhores anos da sua vida. Talvez você possa estar falando que só tem 10 anos mais de vida. Não sei, você pode ter determinado isso na sua mente, na sua cabeça. Mas eu quero te dizer que essa quantidade de anos que você determinou para sua vida, eu quero te dizer que pode ser os melhores anos. Porque Deus pode fazer a diferença agora na sua vida. Ele pode transformar totalmente aquilo que você acha que é impossível. Esse casamento que talvez você ache que seja o pior casamento do mundo, ele pode se transformar no melhor casamento do mundo nesses últimos anos. Esse filho que talvez você esteja falando assim, mas não tem mais jeito, ele está tão envolvido com drogas, ele está tão envolvido com coisas erradas. Eu quero te dizer que tem jeito. Aleluia. Eu quero te dizer que tem um Deus que pode transformar isso tudo agora. Aleluia. Agora, nesse momento. Como, pastor José? Como? Entrega a sua vida ao Senhor. Aleluia. Entrega a sua vida ao Senhor. Ele fará toda a diferença. E nós já falamos aqui que a palavra dele ela é viva e ela é eficaz. E ela vai ser eficaz na sua vida. Eu te garanto isso. Isso eu te garanto. Ela vai ser eficaz na sua vida. Glória. E talvez você também esteja orando há tanto tempo, não é? Há tanto tempo. Mas nós vamos ler uma palavra de Neemias, em que ele reconstruiu os muros, mas ele teve o cuidado de fechar todas as brechas desse muro. Ah, meu irmão, minha irmã, às vezes falta alguma brecha a ser fechada. Às vezes falta. E muitas das vezes a gente sabe o que tem que ser feito. Mas o inimigo tem nos distraído. E a gente tem deixado essas brechas abertas. E me perdoe o que eu vou falar. Deus tem ouvido as suas orações. Aleluia.
mas Ele também tem esperado de você o seu posicionamento para que essas brechas sejam fechadas. Eu ouvi uma palavra de um pregador esses dias, vou tentar trazer aqui na minha cabeça para poder falar para vocês. Ele falava mais ou menos assim, que Deus perguntava a ele, fulano de tal, se tudo que você tem, eu posso ter, então você vai ter tudo que eu tenho. E aí Deus começou a perguntar a ele, eu posso ter a sua prostituição? Eu posso ter a sua mentira? Eu posso ter a sua traição? Se eu não posso ter isso, você não pode ter tudo que eu tenho para te dar. Aleluia. Sabe, meu irmão? É uma lei da reciprocidade. Reciprocidade. É assim que funciona a palavra, sabe? Eu tenho absoluta certeza, você que está me ouvindo, Deus tem algo grande para você. Só depende de você, só depende de mim, para que nós possamos receber isso de Deus. Porque eu tenho absoluta certeza, que o nosso Deus é Deus de amor. Aleluia. É Deus que te ama e que me ama. Só que tem que existir regras, existem leis e normas que precisamos seguir e que está aqui na palavra. Nós não podemos esquecer disso. Não podemos esquecer disso. Está escrito. Para que nós possamos viver aqui nessa terra e comer dessa terra o melhor. Apesar que ela seja passageira. Mas Ele nos guarda e nos abençoa aqui, aonde nós estamos. Aonde nós estamos. Vamos ler Neemias, capítulo 6, versículo do 1 ao 13. É uma palavra também, nós temos mais 10 minutinhos, uma palavra também, uma continuidade daquilo que nós estamos falando, mas não se esqueçam de abençoar os seus filhos. Eu gosto muito de falar sobre família, sabe, gente? De ir na cama dos seus filhos à noite, com óleo ungido na mão, botar na cabeça dele, sem ele acordar, e consagrar ele ao Senhor, abençoar ele ao Senhor, consagrar o teu carro, o seu negócio, o seu trabalho ao Senhor, a sua esposa, a sua casa. Não deixe de ler a palavra na sua casa. Eu não sei porque veio na minha mente agora, né, Deus falando, não é? Honrar aquele que tem aberto as portas do emprego para você. É verdade. Honrar. Porque eu sei de histórias de pessoas que, ao invés de estar trabalhando, está com o Facebook aberto na hora do trabalho. Você acha que Deus se agrada disso? Você acha que o Deus da verdade, Deus da verdade, você acha que Ele se agrada disso? Não é? Ô pastor Henrique, o senhor vai adentrar agora no livro de Neemias. Qual o conselho que Deus deu a Neemias e o conselho que o senhor aprendeu com Neemias
quando esse povo que está assistindo esse culto agora ao vivo, ou depois gravado, qual o conselho que o senhor daria a essas mulheres, a esses homens, a esses pais, avós, filhos, genros, noras, sogros, sogras, amigos, que Deus orientou para reconstruir algo e os sambalates, os fofoqueiros, vêm querer parar a obra? Qual o conselho que o senhor daria aí, pastor? Eu vou localizar aqui, só um minuto, que eu quero ler a palavra. Por que eu quero ler a palavra? Porque nós não falamos que a palavra ela é viva e eficaz. Quando eu leio a palavra de Deus, ela tem um efeito totalmente diferente do que eu falar. Diferente. Porque eu estou lendo algo que veio do Senhor. Não que tudo que nós falamos aqui, né, não tenha sido, né, uma inspiração no Senhor. Não é isso. Mas o pastor me perguntou algo, então eu quero responder lendo o que está escrito. Neemias falou, né, para o Sambalaque, ele falou assim, ó, deixa eu só localizar aqui. Enquanto eu vou localizando, eu quero te dizer o seguinte, que veio na minha mente aqui agora, e que ontem eu preguei lá na igreja do pastor, que eu não consigo entender. Ele falou de família, de genro, de nora. Eu não consigo entender uma família em que a nora não respeita a sogra, em que o genro não respeita o sogro. Eu não consigo entender isso. Eu ontem disse que isso foi algo plantado nesse mundo por Satanás e que nós temos que amarrar isso em nossas casas, nas nossas famílias, porque é inadmissível que uma nora não se dê bem com a sogra. Principalmente isso. Não é verdade? Até no nosso meio evangélico. A nora não se dá bem com a sogra, com a esposa do seu filho. Como assim? Como assim? Como é que pai com mãe, como é que filhos com pai, filhos com mãe não se dão bem? Aonde Deus fala aqui, honrai seu pai e honrai sua mãe. Mudamos um pouco aqui, mas é Deus falando. Como que aquela mãe e aquele pai que sustentou aquele filho tantos anos, e quando ele casa, muitas das vezes não pergunta à mãe, a senhora está necessitando de alguma coisa? Mãe, a senhora necessita que eu pague a sua conta de luz? Uma mãe que te criou e que me criou com tudo que foi possível nos dar. Roupa, escola, lavou sua roupa, fez a sua comida. Quantos anos? E aí as pessoas se casam e esquecem da Bíblia Sagrada. Porque talvez você esquecer seu pai e sua mãe, está errado, mas vamos que você se esqueça. Só que tem que a palavra me lembra. A palavra me lembra que eu tenho que honrar meu pai e minha mãe. Está escrito. E ainda com promessas. Com promessas de viver mais dias nessa terra. Honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe. Mas aí chega a sua esposa e fala assim, nós não temos condições nem de comprar um brinquedo para minha filha. Me perdoe. Meu filho fica sem um brinquedo. Mas eu vou ajudar minha mãe. Aleluia. Ou eu vou ajudar minha sogra. Aleluia. Sabe? É isso que Deus quer.
É esse compromisso que Deus quer. E aí sim, todas as outras coisas serão nos acrescentadas. Aleluia. Aleluia. Aí sim. Elas vão ser acrescentadas que você nem vai sentir. Quando você for ver, você vai falar assim, que Deus é esse? Que vai se preocupar com você nos mínimos detalhes, que você vai falar assim, o que é isso? O que está acontecendo? Por que as pessoas estão me procurando para me trazer empregos e mais empregos, propostas e mais propostas? Como que eu recebi uma proposta para ganhar mais nessa outra empresa? Esses caras nem me conheciam. Eles não precisam te conhecer. Quem precisa te conhecer é o nosso Deus. É Ele que abre todas as portas. É Ele que vai na nossa frente abrindo todas as portas. As pessoas vão bater na sua porta. As pessoas vão te ligar e vão falar assim para você, me manda mais bolo, me manda mais salgados. Aleluia. Glória a Deus. É dessa forma que nosso Deus age, sabe? Vamos cumprir o que está escrito. Vamos ser obedientes à nossa palavra de Deus, para que Deuteronômio 28, né, verdadeiramente se faça presente em nossas vidas. Depois vocês leem. Nós precisamos ler a palavra para nós sabermos os nossos direitos, mas os nossos deveres também. Porque Deus tem normas. O senhor estava querendo responder Aonde, aqui, pastor? versículo 3, o senhor estava querendo responder? O 3. Se o Sambalat chamar esse povo que está aí para parar a reconstrução da família deles, qual o conceito? Estou executando um grande projeto. Aleluia. Não posso Aleluia. descer. Oh, glória. Por que parar a obra para ir encontrar vocês? Aí ele fala assim, por que vou parar a obra para perder tempo com essas pessoas que só querem destruir a minha vida? Talvez amigos de vocês que estão do seu lado e que vocês pensam que eles estejam falando algo que seja bom, mas não. Eles já estão lá no mundo. Eles já foram entregues na mão de Satanás, essa é a verdade. Porque a prostituição, a mentira, as drogas já estão com eles. E você está dando ouvido a essas pessoas. Quando esse pessoal chegar perto de você, você fala assim, estou fazendo uma grande obra. Aleluia. Glória a Deus. Eu estou reconstruindo a minha casa e Deus está comigo. Casamento. Eu estou fechando todas as brechas. Aleluia. Todas elas estão sendo fechadas com betume, com cimento. Aleluia. Estou botando ferro para ficar mais forte. Estou fechando tudo e comecei a cuidar da minha família. Aleluia. Eu comecei a cuidar da minha esposa. Eu comecei a dar atenção à minha esposa. Eu comecei a rejeitar aquelas propostas que são exatamente na hora do qual eu vou adorar ao Senhor. No dia de domingo na minha igreja. Aleluia. Que é onde vão aparecer as melhores propostas para você, para te tirar a sua atenção. É verdade. Para te distrair. É no momento que você guardou para se aproximar do Senhor, que tem que ser a todo momento. Vem uma outra coisa na minha mente agora. O que você tem ouvido no seu rádio do seu carro? Verdade. Que tipo de música você tem ouvido? Qual é a música? Evangélica? De Deus? Quando você está indo para o trabalho, de manhã cedo, na hora do almoço. Verdade. Que tipo de música você tem ouvido no rádio do seu carro? Verdade. Outra coisa, até mesmo na sua casa. Como é que é isso? Eu preciso entender uma coisa. Eu falei de consagrar.
Eu falei de um Deus que perguntava se tudo que ele podia, que a pessoa podia ter, ele podia ter para ele poder abençoar. Mas É verdade. a gente vai e consagra a nossa casa, mas a música que toca não é a de Deus, é a do mundo. Opa, como é que é isso? Qual é o Deus que está no comando? Qual é o Deus? Consagrei o meu carro também. Chegou, orei, agradeci a Deus. Mas a música que toca não é a do Senhor? Como que funciona isso? A que Deus que nós servimos? Ah, você está sendo radical, pastor. Você está sendo radical, pastor. Não, eu não estou sendo. Eu só quero cumprir o que está na palavra. Verdade. Sabe? Eu quero ouvir aquilo que me sustenta. Eu quero ouvir aquilo que quando eu estou indo para o trabalho, eu já posso chegar lá cheio do Espírito Santo. Eu quero ouvir aquilo em que realmente Deus possa falar comigo alguma coisa. Verdade. Naquele dia. Talvez através daquele hino eu já vou obter a resposta de que tanto eu queria do Senhor. E que eu perdi a oportunidade porque eu fui ouvindo um funk. Perdi a oportunidade. Aliás, isso dá uma outra palavra, né? Tanta oportunidade que a gente perde. Mas a gente perde não é porque o Senhor não quer nos dar. Não. A gente perde é porque nós nos distraímos com uma diversidade de coisas que a gente fala assim, esse pastor que está falando aí é caretão, nada a ver, uma música. O que a música vai fazer de diferença na minha vida? Nada. Esse é o problema. É nos pequenos detalhes. São nas pequenas coisas que Satanás vão comendo e se apresentando e se fixando. A tal ponto que vai brigar depois com você. Esse é meu lugar. Você vai botar música evangélica? Esse aqui é meu. Esse aqui você me consagrou, cara. Esse aqui não. Esse aqui já está consagrado a mim. O restante está consagrado ao outro. Como é que é isso, gente? Como é que funciona isso? Nosso Deus tem ciúme. Nosso Deus é ciumento. Ele não disputa você com ninguém. Não disputa não. Nós é que decidimos com quem que nós queremos ficar. E qual é a sua decisão hoje? Pergunta a você. Você que não conhece o Senhor, eu peço que, se você puder, você feche os seus olhos. Se você puder, se ajoelhe. E vou pedir a você para que você repita uma oração pequena, rápida, que nós vamos fazer aqui agora. Né? E que você verdadeiramente possa entregar a sua vida ao Senhor. Você que ainda não confessou Ele como Salvador, você pode fazer isso aí agora, sozinho. Sozinho. Aonde você estiver. Né? E se você estiver com algumas pessoas ao seu lado, às vezes você está até no trabalho, né? Não sei o que você está fazendo. Você mentaliza o que nós vamos falar. Repita na sua mente. Né? Entrega a sua vida ao Senhor. É fácil. Nós vamos orar aqui e você repete aí. Vamos lá? Senhor nosso Deus, eu quero nesse momento, Pai, entregar a minha vida ao Senhor. Eu venho aqui agora, Senhor, confessar a Ti como o único e suficiente Salvador da minha vida. Eu creio, Pai, no Jesus que foi na cruz e que ressuscitou no terceiro dia. Eu creio no Seu Filho, Pai. E peço a Ti agora que o Senhor venha fazer morada na minha vida. Eu venho entregar a minha vida ao Senhor nesse momento, Pai. Pai, eu peço a Ti que o Senhor tenha toda a liberdade para agir na minha vida de hoje em diante. Eu confesso a Ti, Senhor, como o único e suficiente Salvador da minha vida, Pai. Eu peço ao Senhor que o Senhor venha de hoje em diante tomar conta, guardar, me libertar, Senhor, de tudo que me aprisiona. Pai, em nome de Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor e peço a Ti, Pai,
que o Senhor venha fazer morada em minha vida, em nome de Jesus. Você que fez essa oração, que repetiu isso, essa oração que fizemos, busque uma igreja. Eu gosto de falar a mais próxima da sua casa. Igreja que pegue a palavra de Deus. Igreja que pegue a palavra. A Bíblia é sagrada. Busque ela e fale ao pastor dessa igreja que você ouviu um programa e que você confessou a Jesus como o Salvador da sua vida. Fale para ele, né? E aí ele vai conversar contigo. A igreja mais próxima da sua casa. Sabe por quê? Para que a gente não precise dizer que estou atrasado, estou cansado. Não, é a próxima da sua casa. Para que você não precise se movimentar muito. Que Deus possa abençoar a sua vida. Você que hoje confessou, porque eu creio que alguém recebeu o Senhor hoje como Salvador da sua vida. Eu creio dessa forma. E você que nos ouviu, né? E que o pastor perguntou o que devemos fazer, né? Com a nossa família, com a nossa casa. Feche as brechas. Feche as brechas do não tem nada a ver. Não deixe o seu filho fazer o que ele quer, mas com muito cuidado, com muita conversa. Na palavra, você tem lido a palavra na sua casa com seu filho? Eu garanto a você, se nós começarmos a ler a palavra, tudo se fará novo. Por mais que talvez você tenha 20, 30 anos no Evangelho, mas às vezes você ainda não se atentou que é importante ler a palavra dentro da sua casa. Não adianta nós falarmos que temos 20, 30 anos do Evangelho e nós não vivermos a palavra. Nós temos que falar assim, temos 20, 30 anos que eu vivo a palavra. Tem 20, 30 anos que eu sou obediente à palavra. É verdade. Tem 20, 30 anos que toda semana tem um culto na minha casa, aonde os meus netos vêm, aonde a minha nora vem, aonde o meu genro vem, e aonde que nós nos reunimos para cultuar e aprender a palavra. Porque a palavra, por mais que nós possamos ter 20, 30 anos do Evangelho, nós falamos aqui que ela é viva. Se ela é viva, ela a todo momento se renova em nossas vidas. A todo momento vem uma palavra nova. Pode ser o mesmo versículo. Mas Deus fala diferente. Entendeu, gente? Então feche as brechas do muro que Neemias fechou, com muito cuidado. Feche as brechas de tudo que por acaso esteja errado na sua casa. Ainda dá tempo. Sabe por que ainda dá tempo? Porque se você está me ouvindo, ainda dá tempo. Se você está ouvindo, vendo essa mensagem, é porque ainda dá tempo. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês que ouviu essa palavra. E espero, do fundo do meu coração, que Deus tenha falado com cada um de vocês. Amém? Meus amados irmãos, nós estamos nos aproximando do nosso final, do nosso programa de hoje, mas uma palavra ficou muito forte no meu coração em tudo em que Deus usou ao pastor Henrique. Quando alguém te chamar para parar a obra que Deus te orientou a fazer, na sua vida espiritual, na sua vida emocional, no seu namoro, no seu noivado, no seu casamento, no seu ministério, no seu emprego, na preparação de um concurso público, de um vestibular, dê a resposta que Deus orientou a Neemias e ao pastor e a todos nós. Não vou parar a grande obra que Deus me orientou a fazer para sentar com quem não tem fé, para sentar com fofoqueiro, caluniadores, escarnecedores, mentirosos, mornos na fé, frios na fé.
Você não pode parar para sentar com quem não está em espírito, pastor, né, pastor? Com certeza. Então, nós tivemos hoje a honra de estar nos Estados Unidos, na Flórida. O pastor José Henrique, da cidade de Cabo Frio. O pastor é casado com a nossa amiga e amada irmã, pastora Adriana. Que uma nova oportunidade, a pastora Adriana estará aqui ao vivo. Amém. Para trazer uma palavra rema. Amém. Pastor é pai de quantos filhos, pastor? E netos? E aí? Eu tenho 3 filhos, né? Mas que esses 3 filhos se tornaram 8 filhos. Por que 8 filhos? Porque eu tive um genro, uma nora, foram para 5. E eu tenho mais 3 netos, 8. Então, minha família hoje é de 8. E todos são meus filhos. E trato como meus filhos, sabe? É uma família. Eu amo a família porque família foi criada por Deus. Glória a Deus. O senhor está na cidade de Cabo Frio. Cabo Frio. E apresente seu ministério, o nome da sua igreja. O pastor Henrique com a pastora Adriana, ele tem um grupo de pastores que Deus o orientou, que são homens de Deus em Cabo Frio, com suas famílias. E o pastor, ele abriu um ministério em Cabo Frio, que inclusive alimenta com café da manhã. Quantas crianças, pastor, diariamente? Nós temos um ministério, né, na cidade de Cabo Frio, Araruama e São Pedro da Aldeia, que se chama Semeando Família, né? E temos um pastor presidente, que é o nosso pastor Cristiano Lopes. Uma paz aí para o pastor Cristiano Lopes em Cabo Frio, Brasil, Rio de Janeiro. Deus te abençoe, pastor, que é o nosso pastor, né, que dirige todas as igrejas. E nós temos também lá uma instituição chamada Jesus em Foco. E nós cuidamos dessas 200 crianças, aproximadamente umas 170 famílias, porque tem irmãos, né, nessas crianças. E a gente fala de Jesus para elas. Aleluia! É o mais importante. Apesar de termos a oportunidade não só de fornecer o alimento, como também uma diversidade de atividades e de reforço escolar e de futsal, de balé e judô e por aí vai, mas o mais importante é que a gente fala para elas, crianças extremamente humildes, crianças que, infelizmente, sem nenhuma estrutura familiar, nenhuma, onde muitas das vezes o pai está preso, né? Onde muitas das vezes algumas delas viram tios serem mortos e avós serem mortas na frente de cada uma delas. Aonde essas crianças que a gente pergunta qual é o seu sonho, elas falam ser matador de policial. Mas a gente fala para elas que existe um Deus que pode mudar toda e qualquer circunstância da vida delas. Esse é o maior trabalho o qual a gente faz. É poder falar para elas que tem um Deus que pode mudar toda a vida delas. E graças a Deus, nós temos visto, né, que essas crianças elas têm mudado. Nós recebemos as diretoras das escolas públicas ao redor da nossa instituição e que vão nos perguntar: o que vocês têm feito com essas crianças? Porque elas têm se despontado na escola, porque elas têm sido diferentes na escola do que as outras. E só tem uma explicação: Jesus. Jesus é que faz a diferença. Como Jesus pode fazer a diferença na vida de quem quer que seja. Porque Ele conhece o profundo de cada um de nós, porque Ele é o nosso Criador.
Vocês que nos acompanham há mais de 2 anos aqui, vocês nunca viram um pregador pregar no momento da palavra além do pastor Castilho, da minha humildade e simplicidade. Pela primeira vez, Deus me orientou a trazer alguém e trouxemos o pastor José Henrique. O pastor José Henrique, com a sua amada esposa, a pastora Adriana, e um grupo de pastores na cidade de Cabo Frio, eles construíram, juntamente com a esposa do pastor Henrique, este ministério que aonde seria o lugar de morte, de drogas, na invasão em Cabo Frio. E construíram um grande ministério com palavra, com louvores, aconselhamentos, e um local para receber as crianças em Cabo Frio, que não tem o que comer e o que se vestir, mas eles dão a palavra, também a Bíblia Sagrada. E o pastor, com a pastora Henrique e o pastor Cristiano, tem tirado os jovens das drogas, dos crimes, de assassinatos, para que eles não sejam assassinos. Este pastor tem feito um trabalho exemplar em Cabo Frio, trazendo crianças para amanhã ser advogados, amém, pedreiros, carpinteiros, amém, manicures, cabeleireiras, amém, juízes, amém, desembargadores, amém, mas servos de Deus. Amém. E eu louvo a Deus porque este homem não pede dinheiro a ninguém. Deus o prosperou como empresário no Brasil e ele tira do dízimo dele, da esposa dele, da empresa dele, e ele investe no ministério que Deus entregou. Amém. Uma vez eu fiz uma pergunta a ele que nos Estados Unidos o senhor pede dinheiro ao governo federal, ao governo estadual, ao governo municipal, o senhor pede dinheiro aos empresários? Ele não. Deus tem prosperado eles financeiramente. E além desse trabalho em Cabo Frio, o pastor José Henrique tem missões. Aonde, pastor? Você estava na Bolívia um pouco tempo atrás, ou foi aonde você estava? Tem um trabalho na Bolívia, tem um trabalho no Piauí também, dentro do Brasil. Na Bolívia, no Piauí, no Brasil. Alagoas. Em Alagoas, os simples homens de 50 e quantos anos, pastor? 54 anos, uma família linda, e Deus nos uniu. Você pode fazer algo para Deus hoje. Você pode sair de toda a distração de Satanás e fechar todas as brechas de Satanás, amém, e se aproximar de Deus. Amém. Eu quero pedir a Deus que Ele te cure, te liberte, te restitui e ressuscite os teus sonhos da sua vida. Compartilhe esse culto, que tivemos aí algumas lives que já alcançaram mais de 300 mil pessoas. E vamos compartilhar esse culto para que essa palavra que o ungido pastor Henrique trouxe para mais de 50 nações agora. Amém. Muito obrigado, meu pastor. Estará conosco aqui até o final de novembro, ministrando na igreja onde Deus que nos entregou, junto com a esposa dele. Você que está em Cabo Frio, o nome do ministério é? Semeando Família. Semeando Família. Você aí, do Japão agora, Austrália, Angola, Peru, Índia. Pastor, nós entramos, pastor, no Irã com esse programa. Nós entramos em nações que a Bíblia às vezes não entra. E hoje ele fez parte. E você que está aí, você tem nos ajudado. Shalom Adonai. Aleluia. Que Deus abençoe. A paz de Cristo. Jesus não voltando. Sexta-feira, ao vivo, momento da palavra. Amém.